Fala galera, amantes da cultura pop, Manaus, Brasil e no mundo, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso queridíssimo Pupunha Popcast. Vocês vão ver aí, né, que a roupa tá mesmo, tá igual, não tem patrocínio ainda, então a gente falou, meu irmão, bora, quem sabe aí os nossos telespectadores, né, não vão simpatizar com a ideia, a gente manda um Pix aí, tá aqui ó, o Pix tá aparecendo, já quebrou a brincadeira, tá? Mas se quiser mandar também, vamos nessa? O tema de hoje que a gente vai falar é o Império da TV contra-ataca o cinema versus streaming. É isso que a gente vai falar, esse tema polêmico aí, que já teve aí Tom Cruise e Spielberg brigando com todo mundo, James Cameron também, e a galera da streaming de Netflix e companhia tá bem, tá rindo à toa, que estão ganhando dinheiro pra cacete aí, né, surfando nessa onda, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Por aqui, André Zoteg, o seu host do nosso Pupunha Podcast. Vamos começar então com a apresentação deste grande nerd galáctico. Saulo, fala meu parceiro, como é que tá essa guerra aí de cinema e streaming? Esse tema é um tema que tá gerando, né, muita discussão aí, né, o que é melhor. Para quem gosta daquele momento de ir pro cinema, ou você chega em casa, deita, pega ali o seu stream ali pra buscar assistir um filme. É um caso de se pensar. E aí, Marcelo? Botar a calça jeans pro cinema ou a samba canção do Bob Esponja e sentar no teu sofá? Hoje a gente nunca teve tanta opção como antigamente, né? Hoje a gente tem muita opção. Você perde mais tempo fazendo a lista para deixar lá no serviço de streaming do que assistindo o filme propriamente dito. Eu fui assistir agora no mês de janeiro no cinema The Fabelman. This movie for me was like a time machine because I knew where I was at every moment. Que é um filme do Spielberg contando um pouco da infância dele. E o filme começa com uma mensagem do Spielberg agradecendo você por estar assistindo o filme dele no cinema. Quando o Spielberg está te agradecendo por você ter ido no cinema, é que tem alguma coisa estranha. Por que o cinema perdeu um pouco da sua relevância para o streaming, que é hoje a moda? Cinema corre atrás. Não esquece de seguir a gente aí em todas as nossas redes sociais. A palavra-chave é Pupunha Popcast. Curte, compartilha, deixe seu comentário, dá dica, temas pra gente ter, inclusive, nos próximos episódios aqui do nosso podcast. E com certeza a gente vai ler cada um deles, vai levar a sério e vai colocar aqui pra gente explanar mais sobre essa cultura tão maravilhosa que é esse mundo da Pupunha Popcast. Beleza? Galera, a criatividade do cinema realmente morreu, acabou, e quando isso começou, Marcelo? Eu acho que isso começa no começo dos anos 2000. O cinema escolheu a história já pronta, que era o quê? As grandes adaptações. Você tem ali o Senhor dos Anéis, que deu muito certo, Harry Potter, a história já estava lá. Já tinha um público cativo, né, que era o pessoal que lê o livro. Então, porque se a gente já tem a ideia lá, por que não trazer isso para o cinema? Então, o cinema começou a buscar alguns artifícios para já atrair um público que já estava lá. E aí, com isso, o cinema original, o roteiro original perdeu um pouco mais espaço. Eu acho, inclusive, que nessa época não era nem porque tinha fonte de criatividade, é porque era mais fácil você pegar um produto pronto. Exatamente. Começou aí. E aí nós temos aí o fenômeno da pandemia. Many who work in infectious disease knew a pandemic like this was coming. Acho que a pandemia e o surgimento do streaming, da locadora na sua casa, a locadora com um clique, isso também fez com que a gente repensasse um pouco essa nossa ida ao cinema. Então vamos falar de termos monetários. Você ali, o ingresso de cinema, pipoca, refrigerante, o filme já está disponível para compra nas lojas virtuais de vídeo on demand. Tá? Você pode comprar ali por R$30, R$40. Ali compra a pipoca, né, e vai assistir em casa no conforto do seu lar. Então o custo e benefício também do cinema se tornou algo que a gente precisa repensar um pouco sobre isso. Saulo, criatividade acabou, tá preguiçosa, o que tu acha? Tem essa, vamos dizer assim, essa preguiça aí, né, do cinema, né, de novas histórias e tal, e aí foi lançado os streams e aí veio esse conteúdo que tem todo dia tu entra ali no Netflix, tu vai ver mais 20 séries e uns 50 filmes. Vamos ver essa aqui? Ver? Tá maluco. Mas por quê? Netflix não é pra ver, não. É pra você ficar passando cartazinho.
E essas produções independentes também começaram a ganhar força no streaming, e isso inclusive obrigou a academia a abrir, né, para que filmes de streaming pudessem concorrer a Oscar. E aí eu acho que consolidou realmente na pandemia. Na pandemia você passou a começar a consumir muito streaming. Clica aí. Não entra. Pois é. Que loucura. Começou com Netflix, aí a Disney fez o seu streaming, Prime Videos, aí veio HBO, a própria Apple, né, criou, né, o seu Apple TV ali, o seu próprio canal ali, né, para poder ter também os seus produtos ali. Aí veio também o Star+, né, que é o da Fox. E outra coisa também, você vê quanta quantidade de filmes que são remakes, que são reboots que foram lançados da década dos anos 2010 para cá. Isso foi sintomático, né? Então, por exemplo, ano passado se falou muito do Top Gun Maverick, que era o filme que ia trazer as pessoas de volta para o cinema. Claro, é um bom filme, tanto, por exemplo, eu fui assistir com a minha filha que não tinha assistido o filme original e ela gostou bastante. É fantástico. E pra gente tem toda aquela questão da nostalgia e tal, mas ele é uma ideia, né? Ele é uma ideia requentada. Então essa questão, esse sentimento de ideia requentada, de você estar tentando sugar aquele conceito, sugar aquela franquia, isso se tornou muito recorrente, né? Muito. Olha aí, Velozes e Furiosos, cara. O próprio Star Wars, né? Tá sofrendo com isso, né? Exatamente. Tipo, querer tirar o leite total da vaca. Um episódio, porque a gente tem ali Top Gun Maverick, a gente tem Matrix. You don't know me. No? Que depois de horrível, anos aí, 20 anos quase, aí vem aí uma nova história de Matrix, que não foi o remake nem o reboot, foi uma continuação. Sim. Né? Aí a gente tivemos Ghostbusters também, né? Caça-Fantasma. Caça-Fantasma. Que foi bem legal, inclusive. A gente tem aí agora anunciado recente O Alto da Compadecida 2, depois de tempão, né? Um filme que marcou aí. O Alto da Compadecida 2 em 2024. Vem aí. Vem muito aí. Vem muito aí. Né? Enfim, então são vários filmes aí. E aí, essa questão do cinema com o streaming fez a primeira crise da Marvel, que foi no Viúva Negra, né? Que foi um filme que estava gravado, começou a se gravar antes da pandemia, veio a pandemia, parou, aí depois continuaram as gravações quando foi possível, e aí lançou simultaneamente no cinema e no streaming, e aí a Scarlett Johansson fez ali uma ação contra a Disney por conta que ela tinha no seu contrato original ali uma porcentagem, fora o cachê, uma porcentagem nas bilheterias. E aí, como a Disney lançou simultaneamente no streaming, naturalmente caiu a bilheteria. E ela ganhou, a grande verdade, cara, é que já não estava indo bem as coisas e a pandemia ela só piorou tudo, né? Então a pandemia, ela piorou tudo, claro, em primeiro lugar, né? Tirando a vida de muita gente, mas voltando para esse cenário econômico, digamos assim, ela mudou praticamente tudo na nossa vida. O mercado imobiliário, por exemplo, ele reaqueceu de uma forma para as pessoas que não aguentavam ficar em apartamento e todo mundo começou a comprar casa. Foi uma coisa absurda, assim. Aqui em Manaus, inclusive, né? Então, no cinema não foi diferente, no streaming não foi diferente. Então, o que ele começou a prejudicar mais o cinema, alavancou mais os streamings, né? O cinema ficou brabinho, mas o streaming tava rindo tua. Então, assim, falando um pouco da história dos streaming, a gente não tem como a gente citar o pioneiro deles, que é a Netflix, né? Tem como. Ela que começou ali, se ela foi a primeira, eu não sei dizer, mas ela foi a primeira que apareceu pro mundo. Então a gente pode chamar de pioneira, né? E a Netflix, ela começou ali em meados de 2010, chegou no Brasil em 2011 com House of Cards. Give and take. Welcome to Washington. Que é uma série fantástica. Né? Tipo, caramba, e era uma época que a gente não falava assim, nossa, Kevin Spacey vai pra TV no final de carreira. Era uma ideia idiota, né? Que a gente, quem nunca falou isso? Nós três falamos isso, inclusive, né? Pô, o cara que vai pra TV tá um negócio, né? Hoje é totalmente ao contrário. A Julia Roberts tá fazendo série de TV, Kevin Costner tá fazendo série de TV. Tá todo mundo preferindo ir pro streaming. Exatamente. E isso não é legal só pela questão
do ator ou da atriz está crescendo nossa popularidade, está tendo mais chance de fazer boas atuações, está tendo mais chance de escolher roteiros melhores, mas ao mesmo tempo é muito bom também, porque a história pode ser melhor contada. O que é melhor tu contar uma história no filme de 2 horas ou em 10 episódios de 1 hora cada? E o stream deu essa liberdade criativa, né? Para os diretores, para os roteiristas poder fazer, inclusive do mundo inteiro, né? A Netflix lança produções da Espanha, do Japão, da Coreia, do Brasil, da Colômbia, da Argentina. Dessa oportunidade de atores e diretores aí de surgirem, né, para o mundo por conta de estarem no streaming. Que talvez nunca surgiriam, né? E o House of Cards é um exemplo disso, porque além de ter um cara oscarizado como o Kevin Spacey, tinha o David Fincher como produtor da série. E essa migração dos grandes diretores, isso é importante. Você tem o Alfonso Cuarón também, esse filme que o Cuarón lançou e que ganhou o Oscar de melhor Roma, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi um exemplo. Um diretor renomado lançando seu filme, um filme autoral no streaming. E aí a gente tem também o Martin Scorsese com o seu O Irlandês. It's what it is. What it is. I know things they don't know I know. Que era um filme que estava há anos aí nos estúdios e nenhum estúdio queria bancar esse filme. Que era nada mais ou menos que o Avengers do filme de máfia, né? De Niro, Beth e Pacino. Era o filme que eu queria ver na minha vida, esse filme. Eu, como fã de Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, era o filme que eu queria ver. E é um filmão, né? E é um filmaço, né? É um filme maravilhoso e que foi lançado, só foi possível ser feito no streaming. O mundo do cinema se ajoelha ao streaming é justamente quando a academia aceita, né, filme streaming concorrer a Oscar. Exato, com o lobby ali dos grandes estúdios, dos grandes diretores dizendo não, o filme tem que ser no cinema, isso não é cinema. A Netflix foi claramente boicotada de todas as formas, por algumas setores do Oscar, inclusive. Né? E eu lembro até hoje a quebra desse paradigma, a quebra dessa barreira. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo, mas o primeiro filme que foi concorrendo como filme de streaming foi aquele Beasts of No Nation. All of you that have seen your family killed. Que inclusive tem o Idris Elba, que conta a história dos meninos socando daquelas milícias nas nações africanas, que é um filmaço, inclusive. E aí veio vários outros depois, né? E aí o resto é história, porque se a gente sair um pouco dessa questão só de filme Oscar, as grandes produções pra TV, cara, de uns 5 anos pra cá, a Prime Video, Netflix, Apple TV ganha tudo. Eles ganham tudo, cara. A Netflix, por exemplo, eu sempre vou citar ela como pioneira, até nas ideias, né? Ela consegue ser muito foda porque ela não fica na mesmice. A Netflix entregou pra gente episódios de Black Mirror interativo, cara. Bandersnatch. Bandersnatch is a unique Black Mirror story in that it's interactive. You, the viewer, get to decide what's going to happen. Que tu, com o controle remoto, tu escolheu o que o personagem ia fazer. Isso é muito surreal, cara. Isso é muito legal. E ela não parou por aí. As animações na Netflix, esse ano, o Oscar foi para Pinóquio, do Guilherme Del Toro, que é uma produção original da Netflix, né? Então, assim, ela consegue... sempre tem gente que fala, e eu não discordo, mas a Netflix lança 1000 coisas na semana, de 1000, 10 prestam. Cara, mas ela tá tentando, ela tá dando oportunidade, né? E tem muita coisa boa ali que a gente pega. Então, assim, eu sou muito fã do streaming, adoro. Eu também! Curto demais. Eu consigo me alimentar de coisas que talvez eu nunca veria. Que demais! Né, como já mencionado, se não fosse essa oportunidade. E eu já vi que a HBO já tinha essa excelência como a melhor produtora de séries de TV. Agora ela tá levando isso. The Last of Us tá aí pra contar a história também, que já é um mega sucesso. It might not be her father, but you were someone's. Né? Como ela já vinha fazendo. E tem suas produções originais também. Não sei se vocês assistem muito os produtos da Apple TV. Apple Plus, né? É fantástico também. Ela tá no nível da super produção. Inclusive, minha pop dica de hoje é da Apple Plus. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Você tocou num ponto interessante. Eu acho que esse fenômeno da criatividade, ela começa um pouco antes até do streaming, que é com a HBO. Isso. Quando a HBO começa com a série como a Família Soprano, o The Wire, né, a Escuta, e é como a série Six Feet Under também. Eles ali já mostraram um produto diferenciado capaz de competir com o cinema. E aí, só que o que era feito por pessoas que estavam, diretores, escritores que estavam se aventurando ali. Isso. Hoje a gente tem um Vince Gilligan, a gente tem um David Chase, que hoje são famosos, mas não eram. A gente teve o fenômeno ao contrário, que é os grandes astros voltarem para a TV, voltarem para o cinema, e os grandes diretores. Na minha opinião, quando os grandes diretores fazem esse movimento do cinema para o TV e para o streaming, foi aí que o negócio desandou. Porque você tem, por exemplo, um Rian Johnson lançando o seu novo filme, Glass Onion, né, na Netflix. É um exemplo disso, é um grande diretor. E por aí vai, né? Por exemplo, todos os filmes hoje, que alguns diretores mais autorais, como o Noah Baumbach, né, que fez aquele filme com... Não é o nome daquele filme? Com a Scarlett Johansson e com o The Driver, né? Hoje todos os filmes dele... Uma história de casamento. Exatamente, todos os filmes dele ele está lançando no streaming agora. Então ele é um diretor de cinema independente. Tá? Então assim, virou hoje o local ideal e assim, cara, para a criatividade. Tu não escuta, pelo menos no meu meio social, tu não escuta, pô, que saco, lançaram no streaming, não foi no cinema. Tem ninguém reclamando, cara. Exatamente. A pandemia realmente veio pra mudar tudo isso. Exatamente. O ponto de partida foi a pandemia, né? Porque antes da pandemia, eu tava toda semana no cinema, pô. Hoje, quando eu vejo assim, eu não tô mais nem incomodado por estar assistindo no sofá da minha casa, sabe? Exceto alguns filmes, por exemplo, Marvel, cara, tem que ser cinema. O filme de HQ tem que ser no cinema. Star Wars tem que ser no cinema. Um grande acontecimento, Avatar. Não vou assistir no sofá na minha casa, né, velho? Não dá. Mas assim, eu admito. Tem filmes que meu irmão tá perfeito no sofá da minha casa. Eu me rendi, cara. Todos aqueles filmes super cine, né? É ideal, né, pro streaming, né? Que é o filme que a gente assistia no super cine. E aí, e também recentemente o streaming conseguiu, a Netflix, né? Conseguiu quebrar aquele paradigma dos grandes atores, né, fazerem filmes dentro, né, da plataforma de streaming. E conseguir com isso e também disputar Oscar, porque tem também essa vaidade, né, dos diretores, das superproduções, de categorias técnicas e dos grandes atores de participar, de concorrer, de ser indicado tanto a melhor atriz ou ator, e coadjuvante e também de melhor filme. A gente tem recente aí, para mim foi um super sucesso, uma surpresa, que virou um super sucesso, que é o Não Olhe Pra Cima, né? Sim. Que depois ocorreu ter indicação de melhor filme do ano, para uma produção com grandes artistas, grandes atores, né? E eu não assisti ainda, tá bom? Ah, não, vocês estão falando da Netflix, do Leonardo DiCaprio? Assisti, filmaço. Que aconteceu, o meteoro vai cair na Terra, né? É o Adam McKay. Adam McKay. E aí a gente tem Leonardo DiCaprio, que é um super ator, né? Jennifer Lawrence, Meryl Streep, atores que ganharam. Jonah Hill, que tá fantástico no filme. Tudo que ele faz é bom, né, cara? Foi a escolha perfeita. Eu sou fã. Cada estúdio de cinema tem o seu streamer, né? Fez com que os serviços precisassem dos chamados filmes originais, né? Filmes de catálogo. Né? Então, para isso, o que eles foram fazer? Pegar quem não quer ter no seu catálogo um Martin Scorsese, ter um Rian Johnson, né? Pessoal que não gosta de episódio 8 deve estar com raiva da gente de estar citando o Rian Johnson num patamar, né? Pra mim, sinto muito. É tá? Deus. Sinto muito, mas eu acho o Rian Johnson fantástico. Um dos maiores Star Wars foi dele, cara. Exatamente. Podem cancelar a gente, entendeu? Last Jedi, eu te amo. Ó, outra coisa que eu acho também do streaming, que é muito legal a gente falar aqui, é a questão da comodidade, cara. Quem não quer comodidade hoje? Eu, por exemplo, quando eu fui assistir, eu sou cinéfilo de carteirinha. Vocês são meus irmãos, vocês sabem disso. Então eu não assisto uma cerimônia do Oscar sem ver os filmes. Eu assisto até os documentários, os curtas. Que desempenho fabuloso. E cara, qual foi a facilidade? Assistir tudo que tava nos streaming. Nossa. O que não estava, não tinha chegado no cinema, ou eu não podia ir, sabe? Então assim, a facilidade, como já que o streaming traz, ele também vai machucar o cinema para sempre nisso, né? O streaming diminuiu até a pirataria.
Sim, Então acabou, na verdade. Tem cara. estudos aí que mostram que a pirataria reduziu bastante. Sim, né? Porque o filme, 30 dias depois, já tá lá. É. Já tá lá no Eu não sei o que é isso, porque eu nunca comprei nada pirata na minha vida. Eu sou um cidadão do bem, honesto. Não entendi porque vocês estão rindo, mas tudo bem. Então, me leva a perguntar pra vocês. E aí? O cinema vai morrer? A gente vai morrer! Eu acho que o cinema não tem como morrer. A gente vai viver! Porque ele tem toda aquela... Ainda tem aquela aura da magia. Né? Quando eu lembro do cinema, eu lembro dos filmes Cinema Paradiso. Daquela que é uma carta de amor ao cinema. Então, quem ama cinema, quem ama assistir os filmes, sempre vai ter essa ligação, porque ela tá na nossa história. Tá. Ela construiu essa nossa história de cinéfilo, de médium, então tá intrínseco. Só que o cinema precisa se reinventar. O cinema precisa voltar a trabalhar mais a questão da originalidade. Isso eu tô falando tanto para filmes mais cabeças, filmes Oscar, como também para os blockbusters também. Quando vai surgir um novo De Volta para o Futuro? Volta para o Futuro é uma história original. Fantástico. Novo Gremlin. Quando vai surgir isso? A gente tá esperando. Acho que o dia que o cinema se reencontrar com conteúdo original, eu acho que ele vai trazer de volta as pessoas para o cinema. É porque a tua resposta, assim, eu concordo plenamente. Só que tu tá te baseando na tua geração. E a geração dos nossos filhos, que não pegaram isso, ou talvez não peguem essa originalidade, se o cinema não se reinventar. Né? Então pra mim é preocupante. Porque eu amo o cinema. Eu não quero que ele morra nunca. Pra mim ele nunca vai morrer. Nunca, pra mim, aquela sensação de eu sair de casa, pô, chegar lá animado e pô, as luzes apagarem, ver os trailers, pô, isso me remete a uma época maravilhosa da minha vida que eu quero muito que meu filho tenha também, sabe? Então eu acho também que ele não vai morrer, mas se ele não abrir os olhos como os streams fizeram, os streams eu até comparo eles como o que o Steve Jobs fez com o iPhone. Então ele criou um produto que fez a gente ser escravo. Ele criou um produto que fez, cara, eu não sabia que eu precisava disso. Hoje eu não vivo sem isso. Tu vive sem streaming hoje? E a Apple, eu não vivo. A Apple é propaganda, né? Mas vamos dar essa cavadinha aí, né? Não, eles vão pagar, vão pagar. Ai deles. E aí assim, tu falou dos nossos filhos. Isso é muito... eu, pelo menos, né, a minha identificação com o cinema veio de casa, claro que não tinha, mas assim, aquele ritual, né, de você ir pro cinema, e isso a gente pode passar para a próxima geração também. Eu digo para todos, tá? Se ir pro cinema demodei, pode me chamar de brega, pode me chamar porque para mim essa sensação de ir pro cinema, eu particularmente gosto muito, cara. Eu também. De você ter aquele horário ali de ir pro cinema, escolher o filme, né, esperar os lançamentos para poder ir assistir. Cheirinho de pipoca, né? Cheirinho de pipoca, comprar aquela pipoca, aquele refrigerante. E quando é aquela sessão que a galera vai pra pré-estreia, todo mundo fantasiado, entendeu? Saudade de uma sessão de nunca, mesmo que tu chame toda a tua galera pro sofá da tua casa, nunca vai ser a mesma coisa. Não. Então assim, eu tenho essa nostalgia que eu vou levar pra vida. Eu quero passar pra minha filha esse mesmo sentimento de gostar de ir pro cinema. Por exemplo, e aí assim, quem nunca foi pro cinema pra encontrar com a namorada, pra aquele momento pra ficar junto. Ou tentar conquistar, nem assistir o filme. Enfim, de ficar conversando no cinema, silêncio aí e tal. Então assim, pra mim, essa magia do cinema que o Marcelo falou, isso é algo que eu cativo e eu não faço questão de não perder isso. Sim. E a gente chegou ao ponto, como mencionado brevemente no começo do nosso episódio, da galera que tem o mais alto gabarito como o Spielberg, tá implorando pra galera. Exatamente. Né? E aí não tem como a gente não citar o nosso Tom Cruise, né? Que ele foi o cara que mais bateu de frente, teve uma queda de braço fenomenal com a Paramount. Isso. E dizer que o Top Gun Maverick ia assim sair nos cinemas. Não, cara, corta isso, não é mais tendência, bora fazer isso, não. E ele conseguiu, cara. O filme foi mais de $1 bilhão. Quem pagou por esse 1 bilhão foi só a nossa geração, cara. Sim. A nova também curtiu muito o filme. Tu acabou de falar da tua filha, entendeu? Então, assim... O Avatar, 12 bilhões, né, também. Sim. Os três filmes de maior bilheteria da história, 2 são do James Cameron. Pois é, então,
já vamos falar um pouquinho do James Cameron então. A gente está falando de remakes, de refilmagens, de reboots, de coisas que já são de roteiros adaptados, de coisas que já são de HQs, que já são consolidadas. Cara, por mais que o Avatar 1 seja um remake de Pocahontas, mas o cara veio com uma ideia original, pô. Em um planeta e tal, tu tá rindo porque tu comporta. Né? É assim, o cara veio com uma ideia legal, diferente, e apostou tudo no 3D, apostou tudo nos efeitos visuais especiais e tal. Tecnologia O2 é fantástico, né, cara? As cenas das águas também são maravilhosas e tudo assim. Eu acho que o que é o mais legal do James Cameron é que tenta, né, cara? Ele usa, ele sempre, nos filmes dele, ele sempre coloca uma nova tecnologia. Sim. Ele leva isso pro cinema, né? Essa inovação, essa busca de sempre estar a ciência melhorando, né, a qualidade. E isso é uma coisa que é no cinema, pô. Tu não vai conseguir assistir assim, com aquela qualidade de som, de imagem. Por mais que tu tenha toda, né, a tua sala de cinema, mas essa áurea do cinema, essa magia do cinema, só se você for lá. Eu acho que a gente já deixou bem claro entre nós, 3 mestres e cavaleiros Jedi, que o cinema não vai morrer. E o principal, ele não pode morrer. É isso. A gente vai fazer o nosso papel. Sempre tá lá com a nossa família no cinema. Mas uma coisa é certa, né? Atualmente, a força criativa está 100% nos streaming, né? Exato. Isso tá acontecendo, né? Chegou a hora das nossas pop dicas do nosso Pupunha Popcast. Quem quer começar? Eu vou começar. Vai lá, eu vou começar com, já que a gente falou de streaming, eu assinei justamente esse streaming para assistir Yellowstone. I don't regret one cent I've committed. It's the one I'm about. Esse Yellowstone, ele é um faroeste moderno, é estrelado pelo Kevin Costner, onde ele faz um cowboy moderno, ele é o John Dutton, e ele tem que defender o rancho dele, que é o rancho de Yellowstone, contra pessoas que querem tomar posse, querem de alguma forma comprar as terras dele ali. Ele também é um agente agropecuário, ele é tipo um xerife, né, que cuida do agronegócio ali. Então tudo que tem no faroeste tem em Yellowstone. E o que eu achei interessante nessa série é que ela não tem aquele episódio filler, sabe? Aquela barriga. Todo episódio acontece alguma coisa dramática, ou algo, uma reviravolta. Então isso eu já tô na 5ª temporada. A série tem 5 temporadas e cada episódio é uma cena de ação, é uma reviravolta. Eles não deixam a peteca cair. Kevin Costner tá maravilhoso no filme. Ele tem 3 filhos na série e os 3 filhos são problemáticos. Então tem aquela parte da relação deles com o filho, ou seja, ele é um cara durão, mas ao mesmo tempo ele consegue passar aquela fragilidade, né, dessa relação com os filhos dele. E a gente assiste no streaming da Paramount, não é isso? Paramount, e já tem 2 derivados, que é o 1988 e 1923, que é estrelado pelo Harrison Ford. Isso. Que foi para o streaming para fazer derivados do universo de Yellowstone, que é uma série criada pelo Taylor Sheridan, que é o roteirista de Sicário. E é uma série também que fez muito sucesso durante a pandemia. Pop dica, Pop Saulo. Então, já que a gente está falando de streaming, eu vou dar uma dica de um filme que está no streaming. É um filme antigo, da década de 90, que eu, assim, sou apaixonado por esse filme. É um filme, é uma história forte, mas é um filme que vale a pena assistir. E a minha pop dica é que vocês assistam aí 8mm. Nossa. I loved him deeply. I understand. Esse filme tá no eco de março. É um filme com o Nicolas Cage. E é uma curiosidade, é o primeiro filme do Joaquin Phoenix. Né, que não sabia. Ele tá lá no filme, é bem novinho. E é o Bad Joker. É uma história de um detetive que é contratado, né, por uma viúva de uma família rica, que ela achou no cofre do marido dela que tinha morrido, um pedaço de uma gravação de um filme, né? Que não tem nem áudio, né? Só não imagem. Tem áudio e é uma história envolvente. E acaba que o Nicolas Cage é um detetive. É um filmaço, é a minha pop dica. Vou assistir 8mm. É um filme pesado, mas que tu não consegue parar de assistir porque o que vai acontecer, né? Bem, já que o Saulo deu essa pop dica do filme mais pesado, eu vou chegar aqui para dar uma dica leve. Se você tá tendo um problema na vida, você tá triste, pegou um chifre,
Quer assistir algo feel good? Ted Lasso. Opa! You're an American who's now in charge of a football club. É fantástico, é simplesmente a história de uma mulher que era casada com ambos milionários, né? Ela era casada com um milionário que era dono de um clube de futebol na Inglaterra. E aí o cara sacaneia ela, pede divórcio, troca ela por uma menina mais nova, ela fica com ódio. Eu sei que na briga judicial ela fez de tudo e conseguiu ficar com o clube pra ela, só pro clube se lascar, cair de divisão e lascar o cara, deixar o marido dela, o ex-marido dela com raiva. O nome do time não é Vasco não, né? Não, qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Então, cara, qual é a primeira coisa que ela faz? Em vez de contratar um técnico bom e um técnico que entenda de futebol, ela contrata um técnico de futebol americano, de uma divisão também pífia nos Estados Unidos, pra vir, que é o próprio Ted Lasso, né? Que é o John Sudeikis, que é um puta ator de comédia. Nossa, ele é muito bom. Cara, qualquer filme dele é legal. Ele é tipo o Jonah Hill, né? Qualquer filme dele é legal. Ele é muito carismático, ele é muito bom. E é um cara que tem muitos problemas na vida, como eu e você temos, mas ele leva tudo em alto astral, leva tudo com o lado bom da vida, até pela criação que ele teve dos pais dele. E ele sabe que ele tá ali sendo odiado por todo mundo. Ele não tem um dia que ele não abra um sorriso, tenta dar algum dia legal e fazer a tua vida melhor. E acaba que os planos saem um pouco ao contrário e ele começa a fazer sucesso com o time. Cara, é muito legal. Já tem 3 temporadas, inclusive, pra você se deliciar, né? Aí então ele começa a fazer sucesso contigo. Começa a fazer sucesso contigo. Fechou. Logo, campeão carioca 2023, né? Essa é outra curiosidade, tá? Se você quiser cancelar a gente, nós 3 somos vascaínos. Finalizamos mais um Pupunha Popcast. Sempre um prazer enorme estar com esses irmãos aqui, o Saulo, o Marcelo, em nosso episódio número 2. Estamos só começando, só ligando os motores para trazer muito tema, muita conversa, muito bate-papo super legal aqui para você que tá ligadaço com a gente no Pupunha Popcast. Nunca é tarde para lembrar, né? Segue a gente, a palavra oficial para você nos encontrar em todas as redes sociais oficiais é Pupunha Popcast, beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.